Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo Lula envia projeto para reduzir jornada de trabalho sem alteração no salário do trabalhador. Gilmar Mendes deve representar relator da CPI do crime organizado por abuso de poder após nome do ministro aparecer em relatório final. Nova pesquisa mostra Flávio Bolsonaro à frente de Lula no segundo turno das eleições deste ano. Jornal britânico diz que Irã usou satélite chinês para atacar bases norte-americanas no Oriente Médio. Mega operação prende influenciadores e MCs pelo Brasil. Investigação apura a movimentação de mais de R$1,5 bilhão de reais. E ainda, exposição em Amsterdã reúne fósseis de dinossauros de mais de 67 milhões de anos. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que acaba com a escala de trabalho 6x1. O texto também propõe a redução da jornada para 40 horas semanais. O texto foi encaminhado com urgência institucional e já está disponível no sistema da Câmara dos Deputados. O texto enviado pelo presidente Lula promove ajustes na consolidação das leis do trabalho para diminuir a jornada de trabalho do povo brasileiro. De acordo com a Casa Civil, o objetivo central da proposta é garantir mais tempo para a vida além do trabalho, tempo com a família, para o lazer, para a cultura e para o descanso. Segundo o governo, cerca de 14 milhões de brasileiros trabalham na escala 6x1 atualmente. Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o texto busca atualizar um marco normativo trabalhista, enfrentando distorções históricas relacionadas à organização da jornada de trabalho. A proposta do governo mantém a escala 12/36 em casos de acordo coletivo, mas desde que seja respeitada a média de 40 horas semanais. Além disso, o texto enviado proíbe que o salário do trabalhador seja reduzido com as mudanças. Ao mesmo tempo, representantes do setor produtivo consideram que a redução de jornada de trabalho implica no aumento de custos para o empregador, com prejuízos à competitividade das empresas e impactos sobre geração de novas vagas. O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, prestou depoimento à Polícia Federal e negou a participação no esquema que desviou bilhões de reais das aposentadorias do povo brasileiro. Ele colocou a culpa na Dataprev, a empresa responsável pelos dados do Instituto. Stefanuto foi interrogado sobre o envolvimento dele com as fraudes levantadas, o relacionamento com as associações e decisões dele que autorizam descontos. Segundo fontes envolvidas com a investigação, o ex-presidente do INSS no governo Lula negou ilegalidades na parte dele, mas passou a responsabilidade à Dataprev. Ele já havia culpado a Dataprev no ano passado. À época, ele enviou um documento ao Congresso Nacional e disse que os dados da autorização dos descontos são passados diretamente pelas associações ao Dataprev, que é o responsável por toda a operação sistêmica. Uma nota técnica interna do INSS apontou que falhas e instabilidades recorrentes nos sistemas operados pela Dataprev causaram impacto direto e significativo na produtividade das centrais de análise de benefícios. Segundo o documento, aproximadamente 15,72% de toda a capacidade produtiva potencial das centrais foi perdida em razão de indisponibilidades nos sistemas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse a pessoas próximas que vai representar o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, por abuso de poder. No documento, o senador pediu o indiciamento de ministros do STF e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado rejeitou o relatório final apresentado pelo senador Alessandro Vieira. O parecer propôs indiciar, por crimes de responsabilidade, os ministros do STF Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O parecer de Vieira também propôs um pacote legislativo para ampliar o combate ao crime organizado, recomenda a criação do Ministério da Segurança Pública e defende uma nova intervenção na segurança pública do Rio. Mas esse relatório desagradou os integrantes do STF, que avaliaram o documento como uma peça política.
Segundo Gilmar Mendes, os pedidos de indiciamento não têm base legal e são um erro histórico. Dias Toffoli criticou o relatório de Vieira e afirmou que os pedidos de indiciamento podem configurar abuso de poder com repercussões na esfera eleitoral, incluindo eventual inelegibilidade aos responsáveis. Começou a circular em Brasília que o ministro Gilmar Mendes vai representar o relator Alessandro Vieira na PGR por abuso de poder. Nos bastidores, a ideia seria tornar Vieira inelegível, já que ele pretende concorrer à reeleição neste ano. Quando vi o meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador, relator deste caso, eu disse, é curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter concedido um habeas corpus. Mas só esse fato narrado mostra exatamente que nós descemos muito na escala das degradações. Eu queria fazer esse registro porque reputo que a situação é grave e exige um posicionamento. Gilmar Mendes também criticou a condução dos trabalhos da CPI do crime organizado e classificou como vazamentos seletivos, além da construção de narrativas apressadas sobre fatos que ainda estão sob apuração. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de um inquérito policial para apurar uma suposta calúnia do senador Flávio Bolsonaro contra o presidente Lula. Na decisão desta quarta-feira, o ministro afirmou que o parlamentar imputou fatos criminosos ao associar o petista à imagem de Nicolás Maduro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito policial para apurar suspeita de calúnia do senador Flávio Bolsonaro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o principal adversário do presidente Lula nas eleições de outubro. De acordo com um documento judicial obtido pela AFP nesta quarta-feira, Moraes determinou que a Polícia Federal investigue se o senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, cometeu calúnia contra Lula. O crime teria ocorrido em uma publicação nas redes sociais em 3 de janeiro, na qual associou o presidente a tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e fraude eleitoral. A pesquisa Quest divulgada hoje mostra Flávio Bolsonaro e o presidente Lula tecnicamente empatados em um eventual segundo turno das eleições deste ano. Flávio tem 42% das intenções de voto, acima dos 40% de Lula. Nos cenários contra os outros nomes na corrida pela presidência, o petista aparece em primeiro lugar. O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre os dias 9 e 13 de abril. O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, convidou Ciro Gomes para ser candidato à presidência da República pelo partido. O deputado federal Aécio Neves conversou com a imprensa após uma reunião de deputados do partido e afirmou que convidou Ciro Gomes para liderar um novo caminho para o Brasil. Ciro Gomes disse que recebeu o convite com surpresas e alegria e que vai avaliar o convite. Ele ponderou ainda que está construindo a viabilidade eleitoral para disputar o cargo de governador do Ceará em outubro. Aécio afirmou que o partido tem 7 candidatos a governador, mas que isso não é o suficiente para a responsabilidade que o PSDB tem para o Brasil, e defendeu que o partido tenha candidato à presidência. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que a China concordou em não enviar armas ao Irã. Recentemente, a imprensa norte-americana disse que os chineses estariam ajudando o Irã na guerra contra os Estados Unidos e Israel. Donald Trump disse em uma rede social que a China e Estados Unidos estão trabalhando juntos de forma inteligente e que o país asiático está muito feliz pela reabertura do Estreito de Hormuz. O republicano afirmou que os chineses concordaram em não enviar armas ao Oriente Médio e comentou que vai dar um abraço caloroso no presidente chinês Xi Jinping, no próximo encontro entre os dois. Na entrevista ao Fox News Business, Trump disse também acreditar que a guerra está muito perto de acabar e que se ele não tivesse iniciado o conflito, o Irã teria uma arma nuclear. Trump também voltou a criticar o OTAN e disse que a aliança militar não esteve com os Estados Unidos durante o conflito contra o Irã. O jornal britânico Financial Times revelou hoje que o Irã utilizou um satélite espião da China
para atacar bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Segundo o jornal, o satélite foi comprado pelos iranianos em um acordo secreto com a China em 2024. Segundo o jornal, Teherã comprou o satélite TEE-01B em um acordo secreto em 2024. E imagens capturadas pelos equipamentos chineses ajudaram um país a realizar ataques contra as bases norte-americanas. O Financial Times diz que as informações foram tiradas de documentos militares iranianos vazados. As bases militares dos Estados Unidos espalhadas pelo Oriente Médio foram alvo de ataques iranianos. De acordo com o jornal, comandantes militares do Irã teriam direcionado o satélite para monitorar as instalações militares americanas. A reportagem afirma ainda que o acordo com a China deu aos iranianos o acesso a estações terrestres comerciais de uma provedora de controle de dados de satélite de Pequim. O Ministério das Relações Exteriores da China negou hoje as informações reveladas pelo jornal e disse que não é verdade que o Irã tenha utilizado um satélite chinês na guerra. Israel e Líbano concordaram em realizar negociações diretas após as conversas em Washington. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, classificou como oportunidade histórica para a paz. Israel e Líbano concordaram em realizar negociações diretas após as conversas desta terça-feira em Washington, o que o secretário de Estado americano Marco Rubio classificou de oportunidade histórica para a paz. Mas os diálogos desta terça foram rechaçados pelo grupo xiita libanês Hezbollah. O encontro em Washington, o primeiro diálogo direto de alto nível desde 1993, contou com a mediação de Rubio e a participação dos embaixadores de Israel e do Líbano nos Estados Unidos. Um porta-voz do Departamento de Estado americano destacou que as discussões foram produtivas. A embaixadora libanesa, Nada Moawad, também classificou a reunião de construtiva, mas também disse que havia pedido um cessar-fogo e insistido na plena soberania do Estado em todo o território libanês. Atualmente, as forças de Israel ocupam partes do sul do Líbano e o governo israelense tem resistido a considerar qualquer cessar-fogo até que o Hezbollah seja desmantelado. O Líbano foi arrastado para o conflito no Oriente Médio em 2 de março, quando o Hezbollah, aliado de Teherã, lançou ataques contra Israel em resposta aos bombardeios conjuntos de israelenses e americanos contra o Irã. Segundo as autoridades libanesas, os ataques israelenses deixaram mais de 2.000 mortos e deslocaram pelo menos 1 milhão de pessoas. Uma aeronave de pequeno porte caiu na Bolívia após perder contato com a torre de controle. 2 pessoas morreram. A aeronave decolou de La Paz com destino a Santa Cruz de la Sierra. Cerca de 30 minutos depois da decolagem, houve a perda da comunicação com o centro de controle aéreo. O avião passou a rodar no céu, desviando da rota em direção ao oeste. 2 horas depois, o sinal do radar foi interrompido. Segundo a imprensa boliviana, o Cessna pertencia a Oscar Mário Justiano, atual ministro do Desenvolvimento Produtivo, mas ele não estava a bordo. As vítimas foram identificadas como Carlos Moyano e Julio Sardán. A Diretoria de Investigação de Acidentes e Incidentes Aéreos da Bolívia abriu um inquérito que vai determinar oficialmente as causas do incidente. Os Estados Unidos suspenderam as sanções contra o Banco Central da Venezuela. O Departamento do Tesouro americano anunciou nesta terça-feira que suspendeu as sanções contra o Banco Central da Venezuela, assim como outras 3 entidades bancárias do país. O governo, em Washington, autoriza transações e serviços financeiros com o Banco Central, assim como o Banco Central da Venezuela, ou o Banco Universal, o Banco Digital dos Trabalhadores e o Banco do Tesouro, segundo a licença do Escritório de Controle de Bens Estrangeiros, o OFAC na sigla em inglês. Por serviços financeiros, o OFAC entende a abertura de contas bancárias, empréstimos, transferências de fundos, remessas ou câmbio de moedas, entre outras operações. As sanções do Departamento do Tesouro americano são nocivas para os bancos e empresas que querem usar serviços muito habituais na economia internacional, como contas com acesso a cartões de crédito. Os Estados Unidos aceleraram a suspensão das sanções contra Caracas desde que a presidente interina Delcy Rodrigues assumiu o poder após a captura e deposição do presidente Nicolás Maduro em janeiro. O governo de Rodrigues promoveu mudanças significativas no setor de hidrocarbonetos, o grande objetivo do governo de Donald Trump.
A grande maioria de licenças gerais do OFAC em relação à Venezuela nos últimos 3 meses está vinculada à abertura da exploração petrolífera por multinacionais estrangeiras. Maria Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, defendeu a convocação de eleições no país o mais rápido possível. Ela fugiu do país com medo de represálias do governo de Nicolás Maduro. A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Nobel da Paz, Maria Corina Machado, pediu nesta terça-feira, em entrevista à AFP, que as eleições sejam realizadas o mais rapidamente possível na Venezuela. A Constituição venezuelana é muito clara e, de fato, estabelece que, em caso de ausência absoluta, e ninguém pode duvidar que há ausência absoluta do senhor Nicolás Maduro, as eleições devem ser convocadas nos próximos 30 dias. A líder opositora explicou que convocar as eleições não significa realizá-las imediatamente. Esse seria o primeiro passo e seguir adelante. Esse seria o primeiro passo e seguir adiante com a atualização do registro eleitoral, porque estimamos que cerca de 40% dos venezuelanos com direito a votar não estão inscritos no registro, incluindo membros da nossa diáspora, e têm direito a votar. Então tudo isso leva tempo e nós estimamos que em torno de 9 meses a sequência de todas essas ações a partir do momento em que for nomeado um novo Conselho Nacional Eleitoral. Se designa um novo Conselho Nacional Eleitoral. A Venezuela é governada pela presidente interina Delcy Rodrigues, desde o início de janeiro após a captura de Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas. Machado deixou a Venezuela em dezembro para receber o Prêmio Nobel da Paz, em Oslo, na Noruega, com a promessa de voltar. E, embora tenha assegurado que fará isso em breve, se recusou a confirmar uma data exata. E no próximo bloco, mega operação prende influenciadores e MCs pelo Brasil. E entregadores de aplicativos fazem protesto contra a regulamentação da categoria. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra uma organização acusada de lavar dinheiro e transferir ilegalmente mais de R$1,5 bilhão de reais. Os cantores MC Rian e MC Pose do Rodo estão entre os presos. A prisão de Rian aconteceu em uma festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista. Os influenciadores Rafael Souza Oliveira, criador da página Choquei, e Cris Dias, que tem quase 15 milhões de seguidores, também foram presos na operação. Rian Santana dos Santos, de 25 anos, é um dos principais nomes do funk nacional. Em nota, a defesa dele disse que ainda não teve acesso aos procedimentos que tramita sob sigilo, mas ressaltou a absoluta integridade de MC Rian, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Já Pose do Rodo foi preso em casa no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio. A defesa dele afirmou que desconhece os autos ou o teor do mandado de prisão e que, quando tiver acesso aos documentos, vai se manifestar. Segundo as investigações, os envolvidos usavam um sistema para ocultar e dissimular valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos. A investigação aponta que a organização criminosa teria movimentado mais de R$1,6 bilhão de reais por meio de transações financeiras ilegais. A polícia apreendeu veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos. Os policiais também encontraram armas e um colar com uma imagem do narcotraficante colombiano Pablo Escobar dentro de um mapa do estado de São Paulo. Entregadores de aplicativos realizaram uma manifestação em São Paulo contra o projeto de lei que prevê a regulamentação da categoria. Entregadores de aplicativos se reuniram para realizar uma manifestação em São Paulo. O grupo passou por várias avenidas importantes da cidade. Eles são contra o projeto de lei complementar 152, que busca regulamentar a categoria. Sem motoca em São Paulo não anda. iFood não funciona, 99 não funciona, Uber não funciona. Então, vamos investir no trabalhador que senta em cima desse banco dessa moto aqui, ó. Foi a vida inteira. E 300 km, 350 km, até 500 km por dia.
para tentar levar uma comida para casa, para tentar dar uma vida digna para 2 crianças que tem dentro de casa. Queremos dar um futuro. Eu trabalho aqui porque eu quero um futuro para meus filhos. Então eu acredito que a culpa não seja somente desses aí que redigiram e os que estão defendendo. Aqueles que se omitem também estão junto com eles, entendeu? Então é o Congresso no geral que está contra o povo, entende? Tanto aqueles que são oposição, direita, esquerda, estão todos contra nós. Ou seja, ninguém ouviu os trabalhadores. O projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados desde o ano passado. O texto tem como objetivo estabelecer direitos como remuneração mínima, transparência algorítmica, proteção previdenciária e a definição de limites para as taxas de intermediação cobradas pelos aplicativos. Mas os entregadores criticam a proposta por considerarem que a versão final do projeto favorece as empresas e não os trabalhadores. Um homem foi preso na praia de Copacabana por vender um espeto de churrasco para uma turista britânica por R$10 mil, cerca de $2.000. Segundo a Polícia Civil, Caio Alencar usou uma máquina adulterada para a cobrança do valor. A polícia afirma que ele integra uma quadrilha que age dessa maneira na zona sul do Rio e que aplica o golpe principalmente em estrangeiros. Ele vai responder por estelionato. E a seguir, Museu de Amsterdã transforma vestígios pré-históricos em peças artísticas. E a vitória do São Paulo na Copa Sul-Americana. O Museu de Amsterdã se prepara para exibir novas obras de arte que combinam ciência e arte. A exposição reúne fósseis de dinossauros de mais de 67 milhões de anos. Um crânio de Triceratops de 67 milhões de anos, suspenso por uma fina correia metálica, é a peça central de uma nova exposição que busca transformar fóssil em arte. A mostra Relics, no Art Zoo de Amsterdã, nos Países Baixos, exibirá 9 obras da dupla criativa Jaap Sink e Ferry van Torringen, que combinam ciência e arte. I loved old museum in which the way of presenting natural history object are. Eu adoro os museus antigos em que a forma de apresentar os objetos de história natural é cuidadosamente preparada, em que tudo é muito bem apresentado, o trabalho artesanal até a base da estrutura que sustenta essas peças. Agora isso é algo que desapareceu completamente. Esta é uma forma de trazer de volta a reverência, o amor por essas peças que elas realmente merecem. Não é algo que deve existir apenas em termos científicos, mas algo que nos toque por dentro, que provoque emoção, que dê um novo significado a esses objetos. O objetivo da exposição é destacar o lado estético dos fósseis, que normalmente são apresentados como uma abordagem educativa nos museus de história natural. Para isso, as peças são ilustradas por meio de uma forma mais monumental e uma presença maior. Os artistas trabalharam com a Zoic, uma empresa italiana de paleontologia que processa fósseis e reconstrói esqueletos de dinossauros. Começamos a pensar como podemos abordar isso à maneira do século XVII, como podemos acrescentar drama, como podemos torná-los mais parecidos com monumentos, diferente de como se faz hoje em dia. E ficamos simplesmente entusiasmados por ter a oportunidade de explorar isso e descobrir como fazê-lo, mas levou algum tempo até assimilarmos a ideia. A mostra também inclui os ossos de um Basilosaurus, que habitou os mares até 40 milhões de anos. A espécie foi apresentada no formato de uma escultura em vez de uma reconstrução esquelética tradicional. Esta exposição, cuja peça mais antiga é uma vértebra de dinossauro com cerca de 150 milhões de anos, será inaugurada nesta sexta-feira e ficará aberta ao público até novembro de 2026. Nessa semana, a ministra do Meio Ambiente da Colômbia anunciou planos do governo para reduzir a população de hipopótamos. 80 animais serão sacrificados. Alguns países se recusaram a receber hipopótamos do falecido barão da cocaína Pablo Escobar por conta de uma mutação genética. A esterilização e o abate de cerca de 80 exemplares do Rio Madalena, na Colômbia, fazem parte de um plano lançado pelo país para conter a reprodução descontrolada do animal. Sin esa acción es imposible
controlar. Sem essa ação é impossível controlar a população e, como já vimos nas estimativas, isso implicaria que em 2030 teremos pelo menos 500 hipopótamos, afetando nossos ecossistemas e nossas espécies nativas, como o peixe-boi e a tartaruga de rio. É por ter as responsabilidades com nossos ecossistemas que temos que tomar essas medidas. Nossos ecossistemas que temos que tomar estas ações. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, na Colômbia há cerca de 200 hipopótamos. Os animais são considerados uma espécie invasora e desestabilizam os ecossistemas nativos. Os hipopótamos colombianos apresentam malformações, como uma registrada em sua boca, por conta da endogamia, método de acasalamento que consiste na união entre indivíduos aparentados, que são geneticamente semelhantes. Os animais chegaram ao país por um capricho de Escobar, que em 1980 introduziu 4 exemplares em sua fazenda no Magdalena Médio, na Colômbia. O espaço foi transformado em um zoológico particular repleto de espécies exóticas. As campanhas de sacrifício e esterilização são difíceis e caras. A morte de cada animal custa cerca de $14 mil, aproximadamente R$70 mil. E as esterilizações chegam a custar cerca de $10 mil, equivalente a R$50 mil, envolvendo riscos como a morte dos veterinários ou dos hipopótamos devido a uma reação alérgica à anestesia. Apesar disso, as autoridades vão iniciar as campanhas no segundo semestre de 2026. A companhia britânica Rolls-Royce anunciou o lançamento de uma série de carros de luxo totalmente elétricos, mas poucas pessoas terão acesso a esse veículo. Um automóvel de luxo completamente elétrico, e apenas 100 pessoas poderão ostentá-lo na garagem. Longe da crise que abalou muitas marcas de luxo nos últimos anos, o fabricante britânico de automóveis Rolls-Royce lançará uma série de carros que vão funcionar exclusivamente com eletricidade. A coleção, intitulada Project Nightingale, será limitada a 100 clientes, que poderão participar do processo criativo e se reunir diretamente com designers e artesãos para personalizar cada detalhe. Para começar, os clientes têm mais de 44 mil cores para escolher da nossa paleta atual, além de algumas cores exclusivas, opções e características que estarão disponíveis com esse projeto em particular. A empresa adquirida pela BMW em 1998 não revelou quanto vão custar os veículos, mas adiantou que os carros estarão em um ponto intermediário entre as encomendas privadas mais complexas e o restante das suas criações sob medida, que têm sido avaliadas em vários milhões de dólares. A empresa já identificou os 100 clientes selecionados por convite, que vão receber seus carros a partir de 2028. Eles estão localizados no Reino Unido, Europa, Estados Unidos e Oriente Médio. Trata-se do segundo modelo elétrico da marca, após o lançamento do Spectre há 3 anos. O São Paulo venceu o O'Higgins pela Copa Sul-Americana. Já o Santos empatou com o Deportivo Recoleta. Vamos ver os gols. O São Paulo venceu o O'Higgins no estádio do Morumbi por 2-0. Marcos Antônio lançou para Caleri, que escorou para Luciano marcar um golaço. No início do segundo tempo, o São Paulo tocou a bola de pé em pé até Arthur marcar um golaço no Morumbi. O Santos recebeu o Deportivo Recoleta na Vila Belmiro e ficou no empate. Gabriel Barbosa cruzou e Neymar abriu o placar aos 4 minutos de jogo. Richard Ortiz empatou no final do primeiro tempo de pênalti. No final da partida, o atacante Neymar bateu boca com os torcedores antes de entrar para o vestiário. Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. A todos uma boa noite. Até amanhã.